paz do nosso Senhor Jesus Cristo, grandioso nosso Pai. Já no livro de Zacarias, capítulo 1, e de 1 a 6, assim diz a palavra do Senhor, exortação ao arrependimento. No 8º mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, e assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Outros, diz o Senhor dos Exércitos: não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Glória a Deus. Aqui Deus, a palavra de Deus fala, Deus fala com o profeta Zacarias sobre o povo que está desviado, que está distante de Deus. E Deus fala para Zacarias para alertar o povo, para o povo se achegar a Deus. Deus disse que se achegai a mim e eu me achegarei a vós. Deus, meu misericordioso, todo-poderoso, pede para que o seu povo se achegue mais a Deus, para que Deus se achegue ao seu povo. Hoje, Deus nos convida para que possamos nos achegar mais a Ele, para que Ele também se achegue a nós, para que Ele elimine aquilo que não lhe agrada, para que Ele fale conosco, para que Ele nos ensine, para que Ele nos instrua, porque é Ele que nos guia, é Ele que faz tudo em nós, é Ele que é o dono do fôlego da vida. Ele pede para nós nos achegar a Ele. Para quem está desviado, que não busca mais a Deus como buscava antes, Deus te chama, se achega a mim e eu me achegarei a ti. E sabe, quando nós nos achegamos a Deus, nós vivemos o melhor, ainda que a dificuldade sim há, mas a presença de Deus muda tudo nas nossas vidas. É muito bom, porque às vezes quando nos chegamos a Deus, o inimigo faz tudo por tudo para nos desanimar, para nos tirar da presença. Mas aí, como Jesus sempre falou, sempre diz: não desanime, neste mundo tereis aflições, mas se como eu venci, vocês também vão vencer. Então, mesmo com as dificuldades na presença de Deus, nós ainda teremos um futuro melhor, que é a eternidade. Então, por quanto que há tempo, vamos obedecer, porque Deus fala que nenhum que vai viver para sempre, até os profetas, todos aqueles que desobedeceram, como que já se foram. Hoje não existem nossos bisavós, trisavós, já não existem mais. Assim também somos nós, estamos de passagem. Então a melhor coisa que temos que fazer é obedecer ao nosso Deus, porque só Deus sabe o nosso futuro, de onde nós vamos, até onde a nossa alma
vai parar, só Deus sabe. Nós estamos a viver aqui sem saber se quando nós morrer como que vai ser, mas é Deus que sabe. Então por isso que Ele nos alerta todos os dias. Se achegai a mim, eu me achegarei a vós, porque nós não vamos viver para sempre nessa terra. Não vamos ignorar o chamado de Deus. A cada dia Deus nos chama, o seu Espírito Santo, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus todos os dias. Coloca em nós a vontade de procurar mais a Deus, a vontade de orar mais, a vontade de ir mais para a igreja. Mas às vezes ignoramos, não vamos ignorar esse chamado de Deus. Vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, assim como Deus fala em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala nas igrejas. Deus é bom a ponto de alertar toda hora a chamar o seu povo, que nós possamos prestar mais atenção naquilo que Deus quer de nós e naquilo que o inimigo também quer de nós, porque o inimigo só quer a ruína, o inimigo só quer que esteja perdido por aí, sem querer procurar a Deus, sem querer procurar orar, sem querer procurar meditar. Mas o nosso Deus é misericordioso, Ele quer o nosso bem. Grande és tu, Senhor. Te agradecemos e te louvamos, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é maior, todo-poderoso. Obrigada por tudo, Pai. Nos guia cada dia, nos sustenta cada dia na sua presença, Pai. Ensina-nos como te ouvir, como te prestar atenção, Pai. E que toda uma que são impedida para te ouvir, para te prestar mais atenção, Pai. Repreendemos no nome de Jesus. Mas a sua presença esteja forte e firme nas nossas vidas. Espírito Santo nos ajuda. Perdão por tudo, Senhor. Perdão por nossas falhas, por tudo, Papai. Porque nós somos falhos, mas o nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro, Pai. E entregamos este dia no altar da sua graça, entregamos todas as famílias em suas mãos. Entregamos, se encontram nos hospitais como em casa, em suas mãos, que se encontram doentes em suas mãos, que se encontram nas situações difíceis, que são perseguidos, misericórdia, porque às vezes a pessoa é tão perseguido, chega na presença de Deus, a perseguição aumenta e aí nosso suporte sai. Misericórdia, Pai Santo, pela vida de cada um, nos cuida, nos ajuda, nos sustenta, nos alimenta, porque o Senhor é o dono da vida, o dono, Pai Santo, da proteção. Nós temos esperança em Ti, Senhor. Temos vida em Deus, temos a proteção em Deus. Então todo mal está repreendido, mas somente o trabalhar de Deus em nós, Pai. Obrigada, Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que era digno e dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos o defendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.